igualzinho, irmãos, tudo igual, não tinha diferença nenhuma. Tinha plantas, Deus coloca duas árvores, Deus fala para o homem, né? Ó, essa aqui você pode comer à vontade. Os historiadores dizem que só uma árvore que Deus pede, a Bíblia fala, né? O que os historiadores vão falar, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas que Deus pede para eles não comerem só de uma árvore. Imagine o tanto de fruta comestíveis que tinha no Éden. E Deus falou: ó, só dessa aqui você não come. Então, igualzinho o nosso pomar hoje, igualzinho o nosso quintal. Renata, já pensou? Quem tem fruta aqui em casa, irmãos? Igualzinho que você tem lá, igualzinho. Agora, uma coisa eu preciso falar para os irmãos: o ambiente do Éden, naquele jardim, era totalmente espiritual. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. A esfera daquele ambiente, pastor Moacir, pastor Renato, era totalmente espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo dia Deus vinha conversar com Adão. Não é isso que a Bíblia fala? Na viração do dia. E aonde que ele ia? No Éden. Deus não habita em qualquer lugar. Por isso que eu afirmei categoricamente: igualzinho o nosso pomar, igualzinho o nosso quintal. Porém, a esfera, o ambiente naquele lugar era totalmente espiritual. Amém, irmãos? Amém. Agora, vamos pela Bíblia devagarzinho, só a introdução rapidinho. Se você pegar a sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, nós lemos o capítulo 2, do 4 ao 17. Aí lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2, olha: e a terra era sem forma e vazia. Aí Deus vai colocando ordem no caos. Deus vai colocando ordem naquilo que está sem forma e vazia. Eu não vou entrar no mérito, mas eu poderia mostrar a vocês um outro versículo aqui. Viu, irmã? Irmã Joana, Deus é perfeito. Ele não criaria nada sem forma e vazia. Eu acho que vale a pena. Coloca para mim Isaías 45, 18, meu filho. Olha aqui, irmãos. Vocês sabem que a Bíblia não está na ordem cronológica. Eu tenho até a Bíblia na ordem cronológica lá em casa. E entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, agora sim, vamos dos historiadores, da rival, eles chamam de lapso temporal. Tem 600 anos. 600 anos entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. E como ela não está na ordem cronológica, esse versículo 18 do capítulo 45 de Isaías está entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o versículo 1 de Gênesis. Agora vamos ler todos juntos pelo telão. 1, 2, 3 e já. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia. Ó, viu aí? Então esse aqui está. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí está confirmando. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e Ele a fez, e Ele a confirmou perfeita. Amém, Jesus. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. É um Deus perfeito ou não é? Amém. É um Deus perfeito. Amém, amém. Mas alguma coisa aconteceu, Sérgio. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que aconteceu. Então ele não criou nada vazio. Criou ela perfeita, para ser habitada, linda, um jardim totalmente espiritual. Deus, aleluia. Fique tranquilo, nós vamos. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus. Aí o Senhor vai colocando ordem nas coisas, porque no versículo 2 ela está sem forma e vazia. Aí eu te provo mais uma vez que Ele não cria nada
nada sem forma, ele não cria nada bagunçado. Por quê, pastor? Que olha para você ver aqui, olha, o versículo que nós lemos, quer ver? Olha o versículo 7 do capítulo 2, coloca para nós. Se o negócio está bagunçado, isso aqui não iria acontecer. Agora, como a terra é perfeita, tudo que Deus criou é perfeito, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Se tivesse bagunçado, ele pegaria o pó bagunçado, irmãos. E até o pó da terra é perfeito, que é dele que nós somos feitos. E olha aqui para mim, eu vou olhar para você. O que nós somos, pastor? Nós somos a coroa da criação de Deus. Aleluia! Por isso, irmãos, olha que coisa linda. Por isso que o homem é feito no final. Depois que ele cria tudo. Só um minutinho, irmãos. Só um minuto. Vocês são bênçãos demais, irmão. Obrigado. Dá para comprar uma cesta completa. Vocês acreditam ou não? Amém. Mas faz o seguinte: Nescau, o que mais? Pó de café, óleo, biscoito, óleo, R$100 dá para comprar isso, irmão? Tá? Então separa R$100 para o pastor. Pronto, só isso. O resto vou botar tudo na oferta. Obrigado, amados. Vocês são aí. Vocês são do céu, tá bom? Amém. Vou levar uma cesta bonita para ela. Amém. Glória a Vou fazer Deus. foto da cesta e mandar para vocês. E entregando não. Isso não existe, tá? Onde você estava? O pó da terra é perfeito. O pó da terra, é verdade. Nós já viramos homem, amém? O Senhor já nos formou bem aprovado no pó da terra. Então, glória a Deus. Matatia, você não está aí, Matatia, já vi a senhora. Esse pastor muito duro. O Senhor Jesus já calma, aleluia. Mas é assim mesmo, tem que resolver tudo, irmão. Amém. Então, o pó da terra, vereador de mim, Senhor Jesus. O pó da terra é perfeito, irmão. Não era nada bagunçado, não. Amém? E ele vai criando todas as coisas. Faz separação das águas, da terra seca. Aí ele deixa o homem para o final, Sérgio. Por quê? Ele deixa para o final e falou assim: agora eu vou fazer a coroa da minha criação. Para coroar a criação, irmãos, de tudo que Deus fez. No final ele fez o homem. E nós somos a coroa da criação de Deus. Já pensou que privilégio? Isso é lindo, irmãos. O Senhor é a coroa da criação, pastor Amigo. Que o Senhor está falando? Nós somos mais importantes do que as plantas, do que a água, do que a terra. Nós somos a coroa. Nós coroamos tudo que Deus fez. Olha que coisa linda. Isso é lindo, irmãos. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. E ele faz o homem, irmão, Lucimar, dentro do Éden. É um ambiente espiritual, não é? Olha que coisa linda. Olha a esfera espiritual que era dentro do Éden. Isso é coisa linda, irmãos. O primeiro homem humano, Adão, o Senhor faz. Agora, deixa eu dar uma característica de Adão. Você não fica triste com o pastor, nem a coisa de trás da minha orelha. Eu vou provar para vocês. Vocês concordam que Adão era um homem também especial? Eu vou explicar por quê. Um homem cheio da presença de Deus, antes do pecado. Eu vou explicar por quê e vou falar minha teoria. Deixa eu falar a teoria primeiro. Bíblia, tá, Márcio? Você lembra Moisés orando lá no Sinai, lá em cima? Quando dá um tempo, ele fala assim: eu queria te ver, né? Eu queria te ver. Aí o Senhor fala: ó, ninguém pode ver e contemplar a minha face e não morrer. Mas eu vou passar, você vai me ver pelas costas. Quando Moisés vê o Senhor pelas costas, o rosto dele começa a brilhar. Amém ou não amém? Amém. Isso é Bíblia, sim ou não? Sim. Vem na minha comigo. Por que o Senhor falou que Adão é especial? Adão viu Deus pelas costas. Adão caminhava com o Senhor. Aleluia. É um homem especial, né, irmão? Aleluia. Jó, se Moisés viu pelas costas o rosto brilhava, imagina o rosto de Adão,
revestido de luz. Por quê? Todo dia ele falava com Deus, né? Não pastor Moacir. Todo dia ele conversava com o Senhor. E para falar com Deus, face a face. Mania é alguém especial, né, irmã Neide? É alguém especial. E ele não morreu. Ele não morreu, então ele era especial. Queridos, então Adão era coroado de glória. Agora, nós vamos entrar numa áreazinha pesada. De repente não vai dar glória, mas nós vamos caminhar por aqui. Aí agora eu queria que o Gilberto colocasse o capítulo 5, versículo 4. Aí o Senhor faz Adão. Aí de Adão vem o capítulo 2, né? A criação da mulher. Versículo 18 diz assim, ó: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora. Aí ele faz Eva para estar ao lado de Adão, para ser adjutora. E eu tenho uma teoria nisso aqui, irmãos, em Sérgio. Quando eu ministro em casamento, eu costumo falar muito isso. Todos os versículos do capítulo 1, todos eles, a maioria, melhor dizendo, termina assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando o Senhor está criando, separando as águas da terra seca, o versículo termina: e viu Deus que era bom. Quando ele cria os luminares, e viu Deus que era bom. Quando ele cria os répteis, o versículo termina: e viu Deus que era bom. O capítulo 1, o último versículo, termina assim, ó: e viu Deus que era muito bom tudo que ele tinha feito. Quando chega no capítulo 2, irmão, você que é solteiro, aí o Senhor vê algo que não é bom. Olha que coisa interessante, irmão. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Mas o Deus perfeito, irmã Simone, ele consegue visualizar, Manel, alguma coisa que não é bom. Aí o Senhor vira e fala, ele mesmo fala, ó: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Está vendo, Marcos? Lá na eternidade, Deus já viu a minha para você. Ei, Edmilson, olha para ela. Está vendo, pastor Edu? Na eternidade, Deus fez uma Fátima. Deus viu o pastor Raimundo. Agora, pastor, por que o senhor pensa assim? Porque no versículo 14 do capítulo 2, é o 14? É. Não. Eu quero aquele versículo que o Senhor colocou ele no jardim. O versículo 15 do capítulo 2: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Éden para lavrar e guardar. Aqui o Senhor criou um trabalho. Tem um monte de gente que pensa que o trabalho foi criado por causa do pecado. E não foi. Foi antes do pecado. Lavrar é serviço, sim ou não? Sim. Cuidar, guardar é serviço, sim ou não? Sim. O presbítero cristiano trabalha na semi-planta, está lá guardando o patrimônio que está sobre a sua responsabilidade. Então aqui criou o trabalho. E a Bíblia também diz que é Adão que coloca o nome nos bichos. Agora, irmã Lucimar, e não a Lucimar, imagine Adão colocando o nome no leão. O leão chega perto dele e ele olha aquela juba grandona, linda, e fala: esse animal, o rei da selva, vai chamar leão, que significa forte. Aí, escuta, Roma. Aí daqui a pouquinho aparece uma sem juba, o pelo mais lisinho, o rabo enroladinho, perder. Agora escuta, irmãos, olha para o pastor, é um estudo. Adão começa a ficar bolado. Desculpa essa palavra. Mas espera aí. Adão começa a pensar: esse é o macho e essa é a mulher dele, é a fêmea. Imagina o boi, a vaca, ele colocando o nome no boi. Aí daqui a pouquinho, o boi grandão, aquele cupim por cima, que não é o cupim que a gente compra de carne. Aí depois vem uma que não tem cupim, mais meiga, né? Orelha mais para baixo, a orelha da vaca sempre é para baixo, a do touro sempre fica para cima. Você nem conhece coça, você nunca viu isso, mas eu sei. Aí ela chega perdendo e encosta no... Aí o Adão, touro, mas a mulher dele, vaca. Vem, Daniel, imagine o Senhor conversando com Adão. E aí, Adão, como é que foi hoje? Coloquei nome nos animais, Senhor. O leão veio, mas daqui a pouquinho veio uma, o rabinho para cima, não tinha juba.
Aí numa dessas conversas, agora eu pastor, não é Bíblia não, se virem, cuidado, hein? Vai falar que o pastor falou que está na Bíblia. Jogar até para vocês. Senhor, agora eu senti que todo mundo tem uma companheira, cadê a minha? Sim ou não? Sim. Aí agora o versículo. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Concorda comigo, sim ou não, irmãos? Sim. Aí o que ele faz? Ele dá um sono pesado. Vai lendo para você ver se não é verdade. Daí em diante, dá um sono pesado a Adão. Imagina Adão acordando. Ele fala, se liga. Adão acordando, ele fala. O sono é pesado. Quando a gente dorme muito, a gente não dá uma espreguiçada, Manel. Quando ele abre o braço e bota a mão do lado, aquele trem quente do lado dele. Amém ou não amém, Tiago Licínio? Agora presta atenção. Amém, irmã Simone? A senhora concorda, irmã Simone? Eu creio, irmã Simone, que ele saiu pulando, dando cambalhota, ele agarrou o leão pela juba, trouxe o leão e falou assim, aí, diante de Deus, aí leão, mostrou Eva pro leão e falou, você tem, mas eu também tenho, seu bobão. Amém, irmãos? Amém. Calma, vamos para frente. Tudo isso foi Deus. Glória a Deus, aleluia. O casal fez um Éden. Aí a Bíblia, irmã Simone, ela só traz os personagens mais importantes. Aí acontece o primeiro homicídio. O casal peca. Eu não vou entrar nisso, daqui a pouquinho vou voltar a falar sobre isso, se der tempo. O casal é expulso. Aí acontece o primeiro homicídio, Caim e Abel, que a Bíblia fala, sim ou não? Sim. Mas eu quero levar vocês a um versículo muito interessante. Amém? Por favor. Vá para mim, por gentileza. Aleluia, Jesus. Capítulo 4, versículo 14. Coloca na tela para mim. Capítulo 4. Ah, não, calma aí. Calma. Antes eu preciso ler com vocês esse daqui. Leia comigo este versículo. Capítulo 5, versículo 4. 2, 3 e já. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Agora essa parte que eu quero. Vamos lá, todo mundo junto. E gerou filhos e filhas. Não, qual é a última palavra? Filhas. Qual a última palavra? Filhas. Filhas. É isso, irmãos? Amém. Guarda isso. Guarda isso. Agora, meu filho, por favor, coloca o capítulo 4, o versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Quem é esse? Quem sabe? Caim? Caim? Amaldiçoado pelo Senhor, sim ou não? Sim. Depois de ele matar o irmão, sim ou não? Sim. Cadê o teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? É esse o meu diabo? Aí o Senhor amaldiçoa ele. Olha para o pastor, senão vocês não vão entender. Aí o Senhor manda ele sair errante. E ele fala, todo aquele que me achar, me matará. Agora para tudo, irmã Elisete. Se nós dissermos que só tinha Caim e Abel, quem vai achar Caim e matar? Fala para mim. Agora vamos descer mais um pouquinho. Coloca o versículo 17 para mim, desse mesmo capítulo, 10. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Dois versículos depois que nós estamos lendo. E conheceu Caim, sua mulher. Amém? Amém. Agora vamos estudar a Bíblia. Amém? Vamos estudar a Bíblia. Está com a mente aberta, sim ou não? Amém. Alguns estudiosos, é necessário pesquisar muito ainda. Alguns estudiosos defendem a ideia. A Bíblia descreve os personagens mais importantes. Por isso eu levei vocês no capítulo 5, versículo 4. Filhos e filhas. Mas alguns comentaristas descrevem. Pode ser que eles tenham tido filho no Éden. Vocês entenderam? Por que, pastor, eles dizem isso?
Porque quem acharia Caim e o mataria? Quem foi a esposa de Caim? Se o Senhor manda ele sair errante, e ele mesmo fala: quem me achar vai me matar com essa maldição. De quem ele está falando? Se nós afirmarmos que só tinha Caim e Abel. Se Caim matou Abel, só ficou Caim. Quem encontraria ele e mataria ele então? Vocês entenderam isso ou não? Lembra no início que eu mostrei o versículo 18 do capítulo 45? Sim ou não? Lapso temporal. Então alguns comentaristas afirmam, estudiosos, viu? Que pode ser que eles tenham tido filho dentro dela. Caim casa com a própria irmã. Agora olha para o pastor: mas isso é um pecado, pastor? Olha para mim, por gentileza, eu não tenho tempo, está correndo muito. Até o livro de Levítico significa o quê? Leis, livro das leis. Até o livro de Levítico, o Senhor Deus autorizou casamento entre irmãos. Para quê, pastor? Para cumprir a sua ordem: crescei, enchei e multiplicai sobre a terra. E eu mostro a vocês a proibição. E por que ele proíbe lá em Levítico? Por causa das anomalias que estavam acontecendo entre as famílias, crianças defeituosas. Mas já tinha cumprido a ordem do Senhor: crescer, encher e multiplicar. Me prova, pastor. Eu vou te provar um ato de rebeldia contra a ordem de Deus, e Deus sapeca eles. Lembra da Torre de Babel? Não dá tempo de eu mostrar, mas eu vou falar e vocês vão lembrar. Um homem por nome Nimrod, a Bíblia diz, e se tornou poderoso na terra, neto de Noé. Se tornou poderoso na terra. Ele sabia que a ordem de Deus era crescer, encher e multiplicar. É para sair, multiplicar, encher. Ele vira e fala assim: daqui nós não vamos sair. Vamos construir uma torre, e ela vai tocar o céu. Nós vamos morar nela, e vamos lá perguntar para ele: se nós não cumprir essa ordem, o que acontece? Segundo os historiadores, olha aqui, ó, já estava no 13º andar, tudo funcionando direitinho, e a torre está subindo, e eles já estão morando na torre. Não vão nos espalhar, não, vão morar aqui. Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui. Aí o Senhor lá do alto do céu: eia! Pensamos e confundimos a língua deles. Olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. Origem do espanhol, do francês, do português, do mandarim. Como, pastor? Eia! Pensamos e confundamos a língua deles. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Pediu um cimento. Pedi em português. Quem estava mandando não entendia português. Chegava água, começou a briga. Pedia tijolo, chegava cimento. Pedia terra, chegava água. Aí virou uma grande confusão. Qual é o significado de Babel? Qual o significado de Babel, igreja? Confusão. E a origem das línguas está ato de desobediência ao Senhor. Mas para crescer, encher e multiplicar, o Senhor autoriza casamento entre irmãos. Então Caim sai fugitivo e errante, porque matou Abel. E quem vai pegá-lo, ou poderia pegá-lo, é os próprios irmãos dele. E ele casa com uma irmã, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. O primeiro nome de cidade do mundo, Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Qual o nome da primeira cidade que existe na face da terra? Enoque, está ali. Amém ou não amém? Amém. Vocês estão entendendo aqui agora? Alguém está escandalizado com isso? Não, isso é Bíblia. Está aqui, nós estamos mostrando. E vou falar algo mais, pastor. Eu também tenho essa desconfiança. Por que o senhor tem essa desconfiança? Vamos à maldição quando acontece o pecado. Vamos ou não vamos? Vamos à maldição quando acontece o pecado. Vamos lá, irmã Simone? Professora, você é professora, né, meu filho? Não? Quem é professora aqui? Não? Tem jeito de eu fazer alguma multiplicação por zero?
0 vezes 0 é o quê? 0. Para eu multiplicar tem que ser por um número maior do que 0. Sim ou não? Consequência do pecado sobre o homem: com o suor no teu rosto, vai trabalhar, vai passar sufoco, vai ganhar o pão. Amém ou amém? Amém. Já tinha experimentado um trabalho que era tranquilo no Éden. Tranquilo. Botar nome em animais e comer fruta de graça. E só cuidar. Tranquilo. Agora, meu irmão, vai ter que suar para ganhar o dinheiro. Sobre a terra produzirás cardos. É isso ou não é? Sobre a serpente, sobre o teu ventre rastejarás, do pó comerás. Se você vê uma criança fazendo uma serpente com asa, não fica rindo não. Não ri não. Não fica rindo. Por quê? Sobre o teu ventre rastejarás. Quer dizer que ela não andava sobre o ventre. Então ela podia ter pé ou podia ter asa. Vocês concordam comigo, senhor? Aí, acabei com a sua vida, tá vendo? Fica rindo a criança fazendo a cobra com asa quando ele está no colégio. Não ria não, porque pode ser verdade. Agora, sobre a mulher, qual é a consequência? Não, o que a Bíblia fala? Multiplicarei sobremaneira as dores do teu pai. Para multiplicar, ela já tinha que ter tido, sim ou não? Sim. Não tem jeito de multiplicar por 0. Isso aí pode confirmar a existência de filho, né? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Não é besteira nem heresia. Multiplicarei as dores do teu pai. Só multiplique aquilo que já tem. Então a teoria que quem pode caçar Caim e matá-lo, ou a esposa de Caim é a própria irmã, está corretíssima. Que a Bíblia afirma: Adão viveu tantos anos e teve filhos e filhas. Amém ou não amém, irmão? Amém. Olha que coisa interessante. Deixa eu falar o que o Daniel está me falando aqui. O Senhor coloca uma marca em Caim, e a marca era visível. Agora nós não podemos afirmar, mas tem várias teorias, igual o espinho na carne do apóstolo Paulo. Alguém ousa falar o que era? Ninguém ousa falar o que era, verdade ou não é? Mas nós somos fofoqueiros, não somos? Uns falam que ele era careca, outros falam que era uma enxaqueca, outros falam que ele era gago, que eu não acredito. Outros dizem que ele era eunuco, que não casou. Era verdade, as pessoas até falam que ele fala demais em casamento. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, é toda casamento. Ah, mas como é que ele podia falar de casamento sem ser casado? Fala que é um espinho na carne, mas ninguém afirma o que é. Ninguém tem coragem de afirmar. Aí algumas teorias não podem se afirmar, tá, Daniel? Mas como ele falou aqui, nós somos bocudo. Aí a gente fala, tá aí uma semana. Alguns historiadores levam uma leve desconfiança, e os irmãos me perdoem, que são da cor linda, da cor negra, que pode ser que a marca que Deus colocou em Caim seja a cor negra. E de repente, e depois, se isso é verdade, ele caminha para a África e dá origem. Vocês entenderam? Mas é teoria, não está na Bíblia. A marca está. E o que a Bíblia diz que ela era bem visível. Para chamar a atenção de alguém, eu creio que estava na cara. Então, pode ser que mas é apenas uma teoria. Teoria é aquilo que não é confirmado. Calma, meu filho, vai devagar. Amém. Ele subiu muito sarrafo, amém? Vocês entenderam, irmãos? Então tem essa teoria. Mas vamos continuar, falta só 10 minutos. Muito bem. Olha para o pastor, por favor. O jardim do Éden existiu, pastor? Foi na terra? O que vocês acham? Sim ou não? Foi. E como é que o senhor sabe que foi na terra? Se você pegar o mapa mundi, a Bíblia citou 4 rios. 4 rios. 2 é conhecidíssimo: Tigre e Eufrates. Se você pegar o mapa mundi,
você vai ver o estado do país, Iraque. De um lado está o Eufrates, do outro lado está o Tigres, e no meio certinho Iraque. Vocês entenderam? Agora preste atenção. O local está lá. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um versículo que nós lemos. E agora eu quero mostrar um segredo. O versículo de número 8. Coloque ele de novo que eu quero mostrar um segredo para vocês. Por isso que eu falei tanto da espiritualidade que tinha no Éden, sim ou não? E vou mostrar um segredo e posso provar, biblicamente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E não no Éden. Então o local chamava Éden. Amém? E ele coloca ali plantas e separa aquele lugar para ser santo. Aí qual é as árvores que ele coloca lá? A árvore da vida e da ciência do bem e do mal. Quando tudo acaba, ele expulsa o homem e ele coloca na porta do jardim querubins com espadas flamejantes. Sim ou não? Está escrito isso ou não? Aí agora escuta, irmãos, isso aqui é bíblico. Acaba aquela espiritualidade e Deus faz subir. Irmãos. E prova, pastor. Lá tinha árvore da vida, sim ou não? Sim. Tinha árvore da vida no jardim, sim ou não? Sim. Em Apocalipse, aonde que está a árvore da vida? Aonde que está? Apocalipse 22, aonde que está a árvore da vida? Jerusalém celestial. Ela está no céu. Deus fez cessar aquela esfera espiritual aqui na terra por causa do pecado cometido naquele lugar. Mas ele tira aquela esfera espiritual. E eu estou te provando que a árvore da vida estava no Éden, no jardim, no Éden. Olha ali, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O lugar, o ambiente, a terra era conhecida como Éden. E ele coloca plantas ali. Mas era tão espiritual aquele ambiente que ele não permite que ele fique ali. Aleluia. E ele pega a árvore da vida. A Bíblia fala isso em Apocalipse. Uma pena que eu não tenho isso bem agora na minha mente aqui, porque é verdade. A árvore da vida, quem achar aí me mostra. Me fala, mas é Apocalipse, eu tenho certeza. Apocalipse 2 e 7. Lê para nós, por favor, meu filho. 2:7. 2 e 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Quem falou glória a Deus? Se aqui no Éden, lá no paraíso de Deus, então ele não permitiu que aquela espiritualidade, aquilo que tornava um lugar santo, permanecesse ali por causa do pecado. Aleluia. Olha que coisa interessante, irmãos. Lembra que eu chamei a atenção de vocês pela espiritualidade do Éden? Você lembra que eu falei para você que o rosto de Moisés brilhava? Imagine como era a vida de Adão, irmãos. Eu falei que ele era um homem humano, mas cheio da glória de Deus. Aleluia. Porque ninguém humano poderia ver a glória, ver o rosto de Deus e ficar vivo. Mas por quê? Porque ele está num ambiente especial. Amém ou não amém? É tão especial aquele ambiente que ele não deixa aquela árvore da vida ficar ali, que ela é especial. A árvore do pecado bem se vira, mas a árvore da vida, ele leva ela para o paraíso de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Aleluia. Escuta, irmãos, olha aqui, olha. Pastor, tem algo comparável que pode aproximar aqui na terra, parecido com o jardim? Você vai ficar doido agora, então. Escuta, irmãos. Você pode não entender, mas que eu vou falar o que o Espírito Santo mandou, vou. A nossa casa. Aleluia. Deve ou não deve ser um ambiente espiritual? Sim. Você já viu eu orando aqui, mandando você levantar as mãos para casa? A nossa casa é um ambiente de harmonia, não é lugar de confusão. É um lugar aqui na terra que aproxima, que é semelhante, aleluia. É o lugar onde nós
oramos. Deus habita ali, Natatinho. Deus habita ali. Aleluia. Obrigada, Jesus. Diácono Roberto, Deus habita naquele ambiente. Amém, Jesus. Aquele ambiente não é lugar de pecado, não é lugar. Glória! Irmãos, dentro de gabinete pastoral a gente ouve muita coisa, muita coisa. E o que mais me entristece é quando às vezes uma confusão em casal e o marido ou a mulher traz um cônjuge dentro da própria casa, irmãos. A traição já é coisa horrível, um ato abominável para Deus. Agora imagina quando é dentro do lar. É o mesmo significado do pecado dentro do Éden. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Então o ambiente que mais aproxima, longe, viu, irmã Simone? Longe, mas um ambiente muito parecido, que tem que ter a presença de Deus a todo instante. Deus, aleluia. Na nossa casa. Agora olha que interessante. O dia que houver o arrebatamento da igreja, Vicente, pode ficar com um carro para você, pode ficar com a casa do Promenade 481 para você, porque o que está nela vai morar no paraíso de Deus. Aleluia. Vai subir para a eternidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Você lembra da árvore da vida? Ela está lá. E quem está dentro do jardim de Deus, se tiver, aleluia, guardado o temor, a obediência à palavra, Aleluia. nós iremos morar no paraíso de Deus. Aleluia. A hora já foi. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Guarda a tua casa, todo dia ore, Jesus, cobra a minha casa com teu sangue. Aqui é meu Éden, Aleluia. aqui é ambiente espiritual, aqui é ambiente do Senhor habita. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu estou fazendo pré-nupcial, quando eu estou fazendo pré-nupcial com um casalzinho que vai casar, eu pergunto: vocês já têm os móveis? Temos, pastor. Um fogão, uma geladeira e uma cama. Eu falei: então agora falta a mesa. Não, a mesa? Não, falta a mesa, não vai deixar para depois não. A mesa você vai comprar, que tem a mesma importância da cama. Mas por quê, pastor? Quando a gente senta na mesa, a gente fica um de frente do outro. É verdade ou não é? O marido e a esposa aqui, olho no olho, e não sai mentira, não sai falsidade. Quando olha no olho, olho no olho. E não deixa de botar seus filhos na mesa não, porque tem um costume muito feio. A criança almoça no quarto, vendo televisão no zap. O outro na sala também no zap. A filha na cozinha pede água para a mãe no quarto, leva água para no quarto, está com um prato lá, a mãe levou a comida, mas não levou a água. É assim, não é? Para tudo, bota o celular lá, senta todo mundo aqui. Deus, aleluia. Todo mundo em volta da mesa, irmãos. Ali o nosso Éden, olho no olho. Nem que seja para reclamar da comida. Mãe, o feijão está salgado, mas está tendo diálogo e está olhando olho no olho. Tá ou não tá? Quem recebe essa palavra nesse momento? Aleluia. Feche os olhos em nome de Jesus, pastor Renato. Glória a Deus, irmãos, na bênção. Senhor, meus irmãos, oremos, querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de termos tido essa noite e estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Senhor, nos ajude a cada dia. Que o nosso lar de fato seja um Éden, Senhor, seja um jardim regado pela tua presença, Pai. Que haja alegria, que haja harmonia, que haja santidade no nosso lar, na nossa família, meu Senhor. Ajuda-nos em tudo a cada dia. Compreendermos a tua palavra, guardarmos ela em nosso coração para não pecarmos contra ti. Abençoa a tua igreja nessa noite, fortalece os teus filhos, renova a esperança, renova a fé, que haja alegria em cada coração. Senhor da glória, agora que vamos retornar aos nossos lares, leva-nos em paz, Senhor. Guarda-nos de todo mal, livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador da tua presença, e o restante de semana cheios do teu Espírito. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Movimento seu irmão, olha lá para o relógio, falei 8:55, amém? Deus abençoe cada um em nome de